Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora chegou o momento da gente montar a tabela de derivação do nosso projeto, conforme o nosso padrão de engenharia que está aqui desse lado esquerdo. Nós iremos montar a tabela de derivação do mesmo jeito que está aqui nesse padrão. Todos esses diâmetros que estão aqui na horizontal é o header principal, e esses diâmetros que estão na vertical é o branch, que seria a derivação. Nós vamos seguir essa legenda aqui, ó. T1 é T igual, T2 também é T igual, o que muda aqui é somente o range, T3 é T de redução, o C1 é colar de encaixe e o BL1 é boca de lobo. Um ponto muito importante que eu quero mostrar para você conseguir acessar a tabela de derivação, você vem aqui, ó, em Branch Table Editor. Cliquei e se você visualizar, ó, aqui está a nossa tabela de derivação do nosso projeto. Mas o que eu quero mostrar para você é que esses diâmetros aqui, ó, está atrelado ao nosso tubo. Se você verificar que nós temos diâmetro de meia, 3 quartos, uma e um quarto, uma e meia, duas, duas e meia. Mas o que eu quero que você visualize é que aqui tem alguns diâmetros que a gente não vai utilizar. Nós só vamos deixar aqui nessa tabela os diâmetros conforme está aqui no nosso padrão de engenharia, ó, que vai de meia, 3 quartos, uma e meia, duas, três, quatro, seis, oito, 10 e 8. A gente remover esses diâmetros tá mais aqui na nossa tabela de derivação, você tem que vir aqui no Spec Editor. Você vai procurar aqui pelo seu tubo e a gente tem que remover o diâmetro aqui no tubo. Nós vamos deixar somente os diâmetros que está aqui no nosso padrão de engenharia. Ó. Então, de meia a gente está utilizando, de 3 quartos a gente tem aqui, ó, a gente tem uma e um quarto, a gente não vai utilizar. Então, você tica essa caixinha e vem aqui embaixo, ó, e dá um aplicar. O diâmetro ele já sumiu daqui, ó. Depois de ter feito isso, você dá um OK, ó. Novamente, você tem que fazer essa mudança aqui nesse outro tubo, ó. Vou clicar aqui duas vezes rapidamente para abrir a janela de edição e a gente vai remover os tubos que a gente não quer, ó. De 2 polegadas a gente está utilizando, o diâmetro de 2,5 nós não temos aqui na nossa tabela de derivação do padrão de engenharia, então a gente também vai remover, ó. Vou ticar a caixinha. 3 polegadas a gente está utilizando, tem aqui. 3,5 não tem, ó. Então eu tico a caixinha para a gente remover, ó. 4 polegadas, beleza. 5 polegadas a gente também não tem. 6 polegadas tem. 8 polegadas tem aqui, ó. 10 e 12 tá aqui os diâmetros, ó. Feito isso, você dá um aplicar e um OK, ó. Vou salvar a especificação e agora a gente vem aqui na tabela de derivação, ó, Branch Table Editor. Depois de ter feito todas essas mudanças, agora a gente vai conferir se os mesmos diâmetros que tem aqui tem na nossa tabela de derivação, ó. Meia polegada tá ali, ó. Meia, 3 quartos, uma e meia, duas, três, quatro, seis, 8, 10 e 12, ó. Então, todos os diâmetros que a gente tem aqui tem na nossa tabela de derivação. Após ter preparado a tabela de derivação com a quantidade correta dos diâmetros, a gente vai acrescentar os itens conforme essa legenda. Para a gente acrescentar esses itens aqui dessa legenda na nossa tabela de derivação, você vai clicar aqui em Edit Legend. Vai aparecer essa janela. É aqui que a gente cria as derivações da nossa tabela. Eu vou adicionar um novo item à minha tabela e para adicionar, você vem aqui em Add Branch. Vai aparecer essa janela aqui em cima. O primeiro item que a gente vai configurar será o T. Ó. Você filtra aqui o T. Depois de ter filtrado o T, você vem aqui e vai escolher esse T de meia até 1,5. Aqui a gente vai modificar para T1 e aqui na frente você vai inserir um nome que identifique esse cara. Ó. Normalmente eu faço dessa forma, ó. De meia até, vou deixar em letras maiúsculas, de meia até 1,5. Ponto meia é T igual, ó. Vai ficar dessa forma. Esse item aqui ele já está pronto. Agora vamos para o próximo, ó. Add Branch. O próximo item que a gente vai acrescentar também é T, ó. Só que esse T agora ele vai ser de 2 até 12 polegadas. E aqui será o T de número 2, ó, T2. Aí você vem aqui e escreve que é de 2 polegadas até 12 polegadas. E aqui na frente você escreve que é um T igual, ó. Vamos adicionar o próximo item. Você vai selecionar aqui de novo, novamente o T e vai selecionar esse T-Head, ó, de meia até 12. Aqui na legenda a gente vai inserir que é o T3. Depois de ter inserido aqui em Legend Symbol o T3, a gente vem aqui e vamos inserir
o range que a gente está trabalhando. Nesse caso, será de meia polegada até, em letra maiúscula, né, até 12 polegadas. E aqui nós vamos escrever T de redução, ou somente T redução. Vamos acrescentar uma nova derivação aqui em EdBranch. E a próxima derivação que a gente vai acrescentar é esse OLED. Ó. Vou vir aqui em Spec Part e vou selecionar o Socolete. Ó. O Socolete de meia até 12 polegadas. Ó. Depois de ter feito esse filtro, a gente vem aqui na frente e vamos inserir C1. Ó. O C é de colar. Aqui na frente nós vamos escrever que esse colar ele é de meia polegada até 12 polegadas. Ó. E aqui na frente a gente escreve colar de encaixe. Vamos acrescentar uma nova derivação. Vou clicar novamente aqui em Add Branch. E a próxima derivação que a gente vai acrescentar é boca de lobo. Para acrescentar boca de lobo, a gente tem que escolher esse pipe. Escolhi o pipe, agora eu vou escolher boca de lobo de 2 até 12. Ó. Aqui eu vou inserir BL1. E aqui na frente a gente vai escrever que é de 2 até 12 polegadas. Ó. Eu vou escrever boca de lobo. Depois de ter inserido todas essas derivações, a gente vem aqui em aplicar e dá um OK. Ó. Se você verificar aqui do lado esquerdo, ó, já está aparecendo todas as derivações que a gente acabou de inserir. Ó. T1, T2, T3, C1 e BL1. Ó. O que a gente vai fazer agora é atribuir essas derivações aqui na nossa tabela de derivação. Ó. Eu vou se posicionar primeiro aqui nesse diâmetro, para você inserir da mesma forma que está aqui no nosso padrão de engenharia, que é o T1, ó, você pode estar fazendo isso de duas formas. Você pode selecionar aqui em cima o T1 e simplesmente com essa seleção no diâmetro que você está querendo, você dá um aplicar para a tabela. O T1 ele já vai aparecer aqui, ó. Ou você pode fazer o seguinte, eu vou clicar nessa outra tabela aqui, ó, e aqui a gente tem que inserir também o T1, ó. Você clica com o botão da direita e escolhe T1. Ó. Agora eu vou contar quantos T1 eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu já vou selecionar essas duas de uma única vez, ó. Botão da direita, T1. Eu acho que dessa forma é mais rápido. Eu gosto mais de fazer dessa forma. Próximo que você vai acrescentar aqui em cima, ó, conforme a nossa tabela de derivação, é o T2. Ó. Então será T2 em todos esses aqui. Ó. Eu vou selecionar todos ao mesmo tempo. Ó. Vou clicar com o botão da direita e escolher o T2. O próximo que a gente vai acrescentar vai ser aqui embaixo, ó, o colar. Se você verificar toda essa linha aqui de baixo, ó, a gente está utilizando colar. Então eu já vou selecionar todo mundo ao mesmo tempo. Para selecionar todo mundo, eu estou segurando o Ctrl. Ó. Selecionei todos esses quadradinhos, botão da direita, vou escolher o C1. Ó. O C1 é só você olhar aqui na legenda o que é, ó. É colar de encaixe. Toda essa outra linha também é C1, ó. Aí você vem, seleciona todo mundo segurando o Ctrl e vai clicando. Depois eu clico com o botão da direita e escolho o C1. Agora a gente vai para essa linha do diâmetro de 1 polegada. Se você verificar aqui em cima, toda essa linha também é o C1. Seleciono todo mundo, clico com o botão da direita e escolho o C1. A próxima linha que a gente vai fazer é essa linha de 1,5. Também é C1. Vou selecionar todo mundo aqui ao mesmo tempo, clico com o botão da direita e vou aplicar o C1. O próximo é essa daqui de 2 polegadas, também essa linha, todo mundo aqui é C1. Vou selecionar todo mundo ao mesmo tempo, botão da direita e vou escolher o C1, que é o colar. Agora a gente já está aqui nessa linha de 3 polegadas. Você olha aqui, ó, e você pode ver que agora é o BL1, que é boca de lobo. Nas 3 primeiras caixinhas é BL1. Ó. Vou clicar nessa, essa e essa, botão da direita e vou escolher o BL1. Nós estamos aqui nessa linha de 3 polegadas, ó, conforme está aqui na nossa tabela de derivação, ó, no nosso padrão de engenharia. Ficou faltando agora só inserir esse T3, ó, nesses dois pontos. A gente vem aqui e seleciona as duas caixinhas ao mesmo tempo. Ó. Vou clicar com o botão da direita e vou inserir T3. Ó. A próxima linha que a gente vai fazer é nessa linha aqui de 4 polegadas. Você vem aqui e verifica que a primeira caixinha é BL1 e as próximas é T3. Ó. A primeira a gente insere BL1 e essa caixinha, essa daqui e essa daqui, nós vamos inserir T3. Ó. O T3 ele é um T de redução. Ó. Nesse diâmetro aqui de 6 polegadas, também a gente vai inserir T3. Ó. Aqui em 8 polegadas também é T3 e em 10 polegadas também é T3. Ó. Todo esse resto aqui em cima que ficou faltando, a gente vai inserir T3. Ó. Botão da direita, T3.
finalizamos o preenchimento aqui da nossa tabela de derivação no Spec Editor, conforme o nosso padrão de engenharia aqui do lado esquerdo. Então, agora na hora que você for realizar a modelagem lá dentro do AutoCAD Plant 3D, as suas derivações já irão sair conforme essa tabela. Como, por exemplo, se você for puxar lá uma derivação de um diâmetro de 10 para 12 polegadas, ó, ou de 12 para 10, que é sempre do maior para o menor, né? Que aqui é o header e aqui é a derivação. Então, beleza, vamos pegar de 12 polegadas, a gente vai reduzir para 10. Então, a gente vai utilizar o T3, é um T de redução. Esse T de redução ele já vai sair automático lá na modelagem. É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham aprendido esse conceito básico que eu expliquei. Se nesse primeiro momento você não conseguiu aprender, você volte à aula quantas vezes forem necessárias, até você conseguir visualizar todos esses conceitos que eu expliquei. A tabela de derivação é somente isso mesmo, não tem muito segredo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.